Depois dos vídeos mostrando a instalação de um SSD M2 e de como clonar o HD para o SSD e mudar as configurações na BIOS, vem aí o review sincero do Dell Inspiron 7000. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu trabalho com desenvolvimento de software e que desde 2013 eu uso MacBooks. Faz 2 meses mais ou menos que eu decidi apostar novamente no computador com Windows, visto o alto preço dos MacBooks, etc. No escritório eu continuo usando o MacBook Pro 13 polegadas Retina, mas eu me pego cada vez mais usando o Dell Inspiron para tarefas do dia a dia, projetos paralelos, navegar na internet, editar vídeos e, claro, ver vídeos no YouTube também. Por falar em vídeos, a tela dele é fantástica. São 14 polegadas, mas que cabem no notebook de 13, porque as bordas são fininhas. Isso dá uma imersão impressionante, e se você somar a resolução dele, que é Full HD, você tem aí possivelmente uma das melhores telas do mercado, pelo menos na minha opinião. Ela tem um acabamento glossy, ou seja, ela é um pouco reflexiva, mas isso não me incomodou usando em casa ou até mesmo numa varanda com incidência indireta da luz do sol. Claro, se você usa o notebook na rua, isso vai te atrapalhar bastante, mas calma aí, será que é esse o propósito desse notebook mesmo? Por causa dessas bordas reduzidas, a webcam desse notebook veio parar na parte de baixo. Algumas pessoas reclamaram porque isso deixa a imagem meio estranha, mas na minha opinião não faz a menor diferença porque a qualidade é ruim, não me vejo usando ela. Geralmente quando eu preciso fazer uma conferência, ou eu uso o celular com a câmera da frente, ou eu plugo uma webcam externa com a qualidade melhorzinha no próprio computador. Logo embaixo da webcam tem o teclado, e o teclado é muito bom, só tenho isso para falar. Eu tive um pouco de medo da tecla Enter ser pequena, mas não é. No geral o teclado é muito confortável. Ele tem também iluminação nas teclas para te ajudar ali de noite em ambientes com pouca luz, bem parecido com o que o MacBook tem. Aliás, o teclado do MacBook é muito bom, então comparando os dois eu não sinto falta do teclado do MacBook. Acho que os dois são teclados muito bons. Para uma pessoa que está acostumada a usar teclado da BNT2 com o tio, com o C cedilha, esse pode ser um critério de desempate interessante para o Dell. O trackpad de notebooks Windows vem melhorando bastante nos últimos tempos. E os drivers de precisão já vêm instalados com o dispositivo. Então navegação, rolagem, fica muito mais prazerosa, muito mais natural com os trackpads mais novos. O trackpad da Apple é muito melhor, nem tem comparação. Mas eu me viro bem com o trackpad desse notebook e no final das contas, tanto no Mac quanto no Dell, eu acabo recorrendo ao mouse para uma atividade mais profissional, para edição de vídeo, edição de fotos no Photoshop, essas coisas. Eu não vou falar muito sobre o sistema operacional porque é uma escolha bem pessoal e particular de cada um. O que eu posso dizer é que o Windows 10 evoluiu bastante e usando o macOS diariamente, eu não sinto falta de nada. Inclusive o Windows 10 possui vários recursos que o macOS não tem, que você só pode usar se você instalar um aplicativo de terceiro. Só se lembre de instalar um SSD para o seu sistema operacional, porque apesar de ter 1 TB, o HD que vem nele é bem lento e ruim, só 5000 RPM. Mas o notebook tem um slot M2 para você colocar um SSD, além do HD que já vem nele, e você também pode trocar o HD anterior por um SSD comum ou um outro HD que você queira colocar. Tá, e quanto tempo de bateria ele rende? Nos meus testes, com uso moderado, navegando na internet, vendo vídeo, editando uma imagem simples, ele dura umas 5 horas no máximo. Às vezes eu desligo ele, ele permanece uma semana inteira carregado, eu uso, sei lá, 30 minutos por dia e ele passa a semana inteira sem eu precisar pegar no carregador. Mas se eu exigir um pouco mais, ele dura ali no máximo 3 horas. O MacBook dura mais, sim, mas eu confesso que eu não sinto falta porque sempre que eu vou usar muito o computador, eu costumo estar numa mesa, então eu posso ligar ele na tomada, né? Não vou usar mais 5 horas no computador deitado, numa rede, sei lá. Quase esqueci da placa de vídeo, mas eu também não costumo usar muito ela. É uma 940MX com 4 GB de RAM só para ela e ela roda CSGO com mais 60 FPS, blá blá blá. Acho que se você está procurando jogos atuais, um pouco casuais, não com as configurações tão altas, dá para rodar sim, só não esqueça de ligar o computador na tomada, porque aí ele rende tudo o que ele tem para dar. O som do notebook é ok, mas quem usa som do notebook, né? Geralmente eu uso uma caixinha JBL, Bluetooth ou fone de ouvido mesmo. Tem leitor de cartão SD, que para mim é muito importante, porque eu posso pegar os arquivos que estão na minha câmera, na DSLR, na GoPro e jogar direto pro computador e editar. E não tem nos MacBooks novos. Ele mede e pesa basicamente a mesma coisa que o MacBook Pro de 2016, 2015. Para mim tá bom, é o suficiente. Estou mais que satisfeito com ele. O acabamento é muito bonito,
particularmente me agradou. Eu gosto dos MacBooks e eu vi muito dos MacBooks presentes nesse computador, mas tem algumas falhas que eu acho que merecem ser destacadas. O frame, a moldura da tela, ela pode vir um pouco torta. Não prejudica a quantidade de tela que você vê, né, nem um pixel, mas para olhos mais atentos isso pode incomodar. A estrutura do notebook também parece ter um pequeno defeito de projeto ou de fabricação. Na hora de fechar o computador, pode ver que ela meio que não, sei lá, parece que não encaixa direito, mas olhando de longe você não percebe, só se você for muito chato que nem eu. E esse encosto aqui machuca o braço quando você está deitado usando o notebook. Se você está deitado ou meio que sentado, não machuca. Se você está sentado, obviamente que não, numa mesa com altura adequada também não vai te machucar. Mas o MacBook também machuca, então parece besteira essas coisas, mas pelo preço que se paga e pela proposta que o notebook tem, eu esperava um pouco de mais cuidado da Dell. Sei lá, de repente eles mudam alguma coisa no processo de fabricação e os notebooks novos que forem entregues vão vir melhores, ou os das novas séries vão melhorar um pouco. Bom, o que eu me lembro é só isso. Espero que eu te ajude nessa pesquisa de compra. E se eu esqueci de falar alguma coisa, se você tem algum comentário a fazer, coloca aí embaixo que eu vou responder assim que for possível. Ok? Valeu!